Meus irmãos, nós estaremos então dando sequência ao nosso estudo nesta manhã, estudo que começou no domingo passado com a comercialização da fé, parte 1, onde o presbítero Paulo ministrou a lição. Então nós estaremos continuando com esse tema, comercialização da fé, parte 2. Parece filme, mas não é uma sequência mesmo, comercialização da fé, parte 2, onde nós teremos aí como texto base para o nosso estudo, João 12, de 13 a 22. Então deixa a sua Bíblia aberta nesse texto, de João 12, capítulo 2, versos de 13 a 22. Ao longo da lição, nós estaremos abrindo a palavra de Deus em alguns textos, outros textos nós não estaremos abrindo, eu estarei lendo, mas eu peço que você anote esses textos para que você esteja lendo em casa, por causa do tempo que nós temos aqui para poder ministrar a lição. Vamos ler então, texto base de João, capítulo 2, versos de 13 a 22. Diz assim a palavra de Deus. Estando próxima a Páscoa, os judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Deus, a sua palavra foi lida, foi aberta, foi lida, ó Pai, e nesse momento em que ela será exposta, que ela será estudada, eu peço ao Senhor, ó Deus, que o Senhor seja através da minha vida, através da minha boca, ó Deus, e que venha a ser colocado aqui para o entendimento dos meus irmãos, o que é correto diante do Senhor, no que diz respeito a
Agora voltamos. Expressões como templo é dinheiro, ou então é usado também pequenas igrejas, grandes negócios. É usado Jesus é o caminho e a igreja cobra o pedágio. Tudo isso é colocado num contexto onde o dinheiro se torna mais importante do que qualquer coisa dentro da igreja. Igreja tornou-se sinônimo de exploração comercial, onde os pastores exploram a necessidade, alguns pastores exploram a necessidade e até mesmo a ignorância de algumas pessoas que são menos esclarecidas, trocando o que é espiritual pelo dinheiro, por dinheiro. Nós tivemos exemplos citados no domingo passado de igrejas que comercializam a fé, igrejas que prometem facilidades espirituais se houver a consagração, entre aspas, de grande quantia de dinheiro. Então a igreja se tornou algo comercial, uma exploração do comércio dentro da igreja. Mas nesse contexto, algumas coisas, pelo menos duas, elas devem ficar bem claras na nossa mente, devem ser ditas e ficar bem claras na nossa mente. Primeiro, nem todas as igrejas que se autodenominam evangélicas realmente o são evangélicas. O termo evangélico, o termo evangelho, as igrejas evangélicas, elas se tornaram termos banais. Pessoas que manipulam a fé das pessoas, mas se intitulam evangélicos, mas nem todas os são evangélicas. Outro ponto que deve ficar bem claro na nossa mente é que a Bíblia, a palavra de Deus, nos adverte quanto à existência de falsos pastores, de falsos mestres e, consequentemente, nos adverte de falsas igrejas. Então nós não devemos de forma alguma nos espantarmos ou ficarmos surpresos com essas atitudes de comércio ou outras coisas que deturpam a palavra do Senhor. Mas a gente está falando de comercialização da fé. O que os irmãos entendem por comercialização da fé? Vamos lá? Alguém me ajuda com comercialização da fé? O Mateus levantou a mão. Ah, não, está coçando a orelha. Comercialização, meus irmãos, é tudo aquilo que gera lucro financeiro, que vira lucro financeiro. Ele está presente em diversas religiões, não é só na religião dita evangélica que ele está presente. Ele está presente no catolicismo, no espiritismo, está presente em diversas religiões. E nós podemos dizer que esse visar lucro, ele está presente é antigo, desde o começo, desde da criação das religiões. O homem já interferiu com aquilo que ele acha, com aquilo que ele quer, com aquilo que ele se sente bem, e para ter lucro ele colocou essa comercialização dentro da religião. Mas o foco dessa lição é a comercialização no ambiente evangélico, isto é, no ambiente que nós estamos inseridos. E nós temos no texto base, nós temos definições de quem pratica, de como isso está sendo praticado, como que isso deve ser lidado no contexto bíblico. Nós teremos aí o exemplo de como Jesus lidou com essa comercialização dentro do templo. Definição de quem pratica, abra a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 7, no verso de número 15. Mateus, capítulo 7, verso 15. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, verso 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos
devoradores. Então, quem pratica, quem autoriza, quem está no cabeça dessa comercialização dentro da igreja? A palavra vem nos dizer que nós devemos ter cautela com esses falsos profetas, com esses líderes que vêm dentro das igrejas vestidos como ovelhas, vestidos como servos do Senhor, mas que interiormente a intenção é de devorar as ovelhas, é de deturpar os ensinamentos e fazer com que essas pessoas caiam na lábia, caiam no engano do falso ensinamento. Em Mateus, ainda em Mateus, no capítulo 23, passe um pouquinho à frente na sua Bíblia, Mateus capítulo 23, versos de 4 a 7, vem dizer assim a palavra de Deus: pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los, e fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Filactérios, meus irmãos, eu até coloquei a definição ali, ele era uma faixa de pergaminho com que os religiosos, com que os judeus enrolavam no braço e prendendo a fronte para fazer as orações. Então vejam que a Bíblia já condena esses falsos profetas, aonde para eles o ego, aquilo que eles estavam mostrando, era mais importante do que a fidelidade deles com Deus, do que a intimidade deles com Deus. O mostrar-se como um líder religioso era mais importante do que o ensinamento que esses falsos mestres, esses falsos profetas, ou que nós podemos trazer hoje, esses falsos pastores, colocam. O ser, o ego, é mais importante do que ele está falando. O ego sendo satisfeito para essas autoridades, consideradas autoridades dentro da igreja, é mais importante do que o caminho que as ovelhas estão seguindo. Não importa se a ovelha vai ter, como está dizendo aqui, que suportar um peso que eles põem nos ombros dos homens, que esse peso seja um peso até insuportável, porque nós sabemos que muitos vendem propriedades, vendem aquilo que tem ou o pouco que tem, para poder entregar aos pés desses falsos profetas, desses falsos mestres, falsos pastores. E a gente vê depoimentos de pessoas que fizeram isso está na televisão, e que foram bem-sucedidos, conseguiram o que queriam. E a gente não vê a grande maioria que fez a mesma coisa, a mídia não mostra, que fez a mesma coisa e que caíram, que não conseguiram aquilo que queriam. Venderam as suas propriedades, venderam tudo que tinha, mas não foram, conforme eles dizem, abençoados por Deus, fazendo essa barganha, fazendo essa troca, essa compra diante de Deus. E aí muitos que não aparecem na mídia estão com depressão, estão com síndrome do pânico, estão com fobias, com medos, não sabem o que fazer, não sabem para onde correr e chegam ao extremo do suicídio. Isso a mídia não mostra, a mídia não vai colocar isso. Vai colocar simplesmente que funciona, que essa barganha com o Senhor é correta. Acautelai-vos, porém, desses falsos profetas, desses falsos mestres. Na linguagem de hoje nós podemos dizer esses falsos pastores que vêm até vocês, vestido como ovelha, mas no interior eles vão te devorar, eles são lobos devoradores. Mas também há outros relatos na Bíblia de impostores, impostores como Judas. Nós já vamos entrar no texto básico, fiquem tranquilos. Impostores como Judas, Judas da Galileia. Em Atos, no capítulo 5, no verso de número 37,
A palavra vem dizer assim, abra a tua Bíblia aí em Atos, no capítulo 5, no verso 37. Mais um exemplo de falso testemunho, de falso mestre da época cristã. Diz assim a palavra: depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Mas também este pereceu, e todos os que deram ouvidos foram dispersos. Esse texto nos relata que os falsos ensinamentos, eles vão arrebanhar muita gente, mas eles não vão persistir, não conseguem persistir. Logo há a dispersão. O falso ensinamento, ele vai permanecer por algum tempo, mas somente os pastores, somente a igreja que pregaram o verdadeiro evangelho de Cristo, o evangelho para conversão e não comercialização, é que vai resistir, é que vai ficar em pé. Os outros que deturpam, que corrompem o ensinamento do evangelho, eles serão dispersos. Falsos profetas da época cristã. Não precisa abrir lá, mas é aqui em Mateus. Em Mateus, no capítulo 24, no verso 11, nos adverte a respeito desses falsos mestres, dizendo assim: surgirão muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, e estes enganarão a muitos. Por isso o objetivo, meus irmãos, dessa lição, por isso que essa lição se faz muito importante, para que nós possamos, como igreja, como cristãos, como evangélicos, que procuram se colocar diante de Deus pregando a verdadeira palavra, para que, primeiro, nós não sejamos enganados. Segundo, para que possamos ensinar as pessoas que estão caindo nesse engano, de que é um engano, de que isso não levará a parte alguma, que pode até ter uma satisfação momentânea, mas que logo vai ser disperso. O que é um falso profeta? Falso profeta é qualquer indivíduo que ensine coisas ou que façam os outros errarem o caminho, que façam com que você entre no o que nós dizemos de caminho espaçoso, que é o caminho da perdição, que é o caminho aonde Deus entregou àqueles que não obedecem à palavra dele, aqueles que não o seguem. Qualquer pessoa que faz da religião de Cristo um meio de vida para si mesmo, um meio de lucro para si mesmo, esse é um falso profeta, esse está enganando aqueles que eles estão ensinando. É o que a palavra nos diz e chama de lobos roubadores. Lobos roubadores é uma expressão também que indica que para conseguir os seus objetivos, essas pessoas são capazes do quê? De sacrificar as ovelhas. O lobo roubador, ele não vai pensar na ovelha. E é o que nós vemos na comercialização da fé. Não importa se você vai dar, se você tem bastante, não importa se você vai vender seu carro, sua casa, o que você vai vender. O importante é que esse dinheiro esteja diante do altar. Se você tem pouco, também não importa. O que importa é que você dê tudo o que você tem. E aí usam o exemplo da viúva e da consagração dessa viúva, do pouquinho que ela tinha. Só que o objetivo dessa consagração no altar, não há outro senão enganar essas pessoas para proveito próprio, para enriquecimento próprio. São ladrões, são salteadores, são mercenários, roubam as ovelhas. Vieram, como diz em João 10:10, como ladrão, como salteador e mercenário, vieram para roubar, para matar e para destruir, não importa depois. Essas pessoas que entram em depressão, como eu disse, e que não chegam até o ponto do suicídio, não adianta voltar para a igreja e tentar reivindicar tudo aquilo que ela deu, tudo aquilo que ela consagrou, e que ela não recebeu a dita bênção do Senhor. Não adianta. Não há devolução. É um caminho sem volta. Não há devolução daquilo que você colocou. Essas pessoas, esses líderes, transformam a igreja
num covil de salteadores. Mas vamos então entrar num exemplo de como esse comércio, de como essa comercialização da fé, ela é praticada, como que ela se aplica. Vamos lá ao texto então de João capítulo 2, onde nós já lemos, né? Mas vamos entender então o contexto do que está acontecendo aqui. Em Levítico, no capítulo 23, de 4 a 8, vem dizer a respeito da Páscoa. Diz assim: estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis ao seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, pela tarde é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis. Meus irmãos, a Páscoa era a festa mais importante das festas judaicas. Segundo a lei judaica, todo homem judeu que residisse num raio, num espaço ali de pelo menos 30 quilômetros de Jerusalém, ele tinha como obrigação comparecer a essa festa da Páscoa, comparecer a esta festa. E por esse motivo foi que Jesus subiu a Jerusalém. Por esse motivo que Jesus foi a essa festa junto, não só com os seus pais, mas com muitas pessoas. Também era obrigatório, meus irmãos, o pagamento por parte de cada judeu que fosse maior de 19 anos, era obrigação dele pagar uma taxa anual, um imposto ao templo. Esse imposto era para que houvesse a manutenção do sacrifício animal no templo. De quanto era essa taxa? A taxa era de meio ciclo de prata para essa manutenção. Esse valor, como eu disse, deveria ser pago anualmente e correspondia a quase 2 dias do salário mínimo. Mais interessante é que esse imposto somente poderia ser pago na moeda judia. Então, para a gente poder entender o que Jesus fez aqui, nós temos que entender esse contexto que eu estou colocando para vocês. Somente poderia ser pago na moeda judia, que era chamado de ciclos do santuário. Moeda estrangeira era considerada moeda impura. Moeda estrangeira era considerada moeda, pela autoridade judaica, era considerado impura e que Deus não aceitaria esse pagamento com essas moedas. Vinham nessa época, subiam a Jerusalém, peregrinos, pessoas de todas as partes do mundo, e pessoas com as suas moedas. Com todo tipo de moeda, apareciam as pessoas lá. Então, as autoridades da época instituíram o quê? O comércio dos cambistas. Aqueles que trocam as moedas. Se você vai viajar hoje para qualquer lugar, para qualquer país, e você tem a moeda real, você vai trocar a respeito de dólar, a respeito de libra, seja qual for o dinheiro, existem as casas de câmbio, e você chega lá, faz a sua troca, recebe o seu dinheiro que vai receber normalmente no país que você vai, e está tudo resolvido. Então essas autoridades instituíram já naquela época o comércio dos cambistas. Cambistas para quê? Para trocar essas moedas pela moeda que as autoridades consideravam como aceita por Deus, que era a moeda judia. Qual o problema nisso tudo? O problema nisso tudo era o lucro, era a comissão exagerada que esses cambistas tinham, que esses cambistas colocavam para poder fazer a troca dessas moedas. Esse era um dos problemas. Qual era o outro problema que levou Jesus a tomar essa atitude? Havia também no templo o comércio dos animais. De acordo com Levítico, no capítulo 22, no verso de número 20, o animal que seria sacrificado ao Senhor, ele não poderia ter mancha e teria de ser perfeito. Então as autoridades religiosas, que eram os responsáveis naquela época,
tanto pelo câmbio de moedas quanto a venda de animais, eles tiveram a brilhante ideia de colocar fiscais para fiscalizar esses animais que seriam sacrificados ao Senhor. Tudo bem até aqui? Então, tá joia? E o que acontecia? Esses fiscais, quando a pessoa não adquiria esse animal do templo, adquiria fora do templo por um valor 30 vezes menor, quando passava por essa fiscalização, eles eram recusados, eles eram reprovados. Então a pessoa ficava com a seguinte alternativa: ou compra do templo, por 30 vezes maior, ou compra do templo. A alternativa era essa, não havia alternativa. O câmbio da época era essa. E tudo isso, meus irmãos, desencadeou essa ira em Jesus. Por isso ele fez um azorrague de cordas e expulsou essas pessoas do templo. Acompanhe comigo a leitura, que nós já lemos, mas acompanhe novamente, de João, capítulo 2, no verso de número 15. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão dinheiro dos cambistas. Ele virou a mesa. O que seria esse azorrague? Azorrague é uma espécie de chicote. Então Jesus fez ali um chicote, amarrou as cordas, e com esse chicote ele foi e expulsou todos do templo. Percebe qual o motivo dessa ira de Jesus com a comercialização da fé, que os falsos profetas, os falsos ensinamentos, os falsos mestres da época, as autoridades da época estavam colocando em cima das pessoas que estavam indo para a Páscoa e que estariam sacrificando os seus animais ali ao Senhor? Consegue entender o porquê? Algumas pessoas se baseiam nesse texto para se irar também. Algumas pessoas usam esse exemplo e dizem: se Jesus se irou, então eu posso me irar também. A palavra de Deus diz o seguinte: irai-vos, mas não pequeis. E qual o motivo muitas vezes da nossa ira? Será que é a mesma ira de Jesus a respeito da comercialização que estava acontecendo dentro do templo, na casa do Senhor? Ou será que a nossa ira é para que nós possamos satisfazer o nosso próprio ego, e muitas vezes de coisas que nós somos confrontados, de coisas que nós estamos fazendo de errado, ou de mudanças que são colocadas e nós achamos errado e nós nos iramos por isso. Então, nós não podemos de forma alguma comparar a ira que nós temos com a ira que Cristo teve. Cristo se irou pela comercialização que estava acontecendo dentro da casa do Senhor. Qual seria, meus irmãos, no nosso pensamento hoje, qual seria a atitude se Jesus estivesse fisicamente no nosso tempo hoje, vendo as coisas que estão acontecendo com essa comercialização dentro das igrejas? Não precisa responder, mas assim, pense um pouquinho, imagine qual seria a atitude de Jesus. Eu pensei um pouco, e eu cheguei à conclusão de que, o meu pensamento, de que Jesus não agiria de forma diferente do que a palavra está exposta aqui. Jesus não agiria diferente. Jesus faria novamente um chicote, e nos termos de hoje, desceria no lombo das pessoas que estavam fazendo esse comércio dentro da casa do Senhor. Essa foi a reação de Jesus frente à comercialização da fé. Jesus, ao contemplar a exploração que as autoridades estavam fazendo diante e junto com em cima desses peregrinos, Jesus, movido pelo zelo à igreja, zelo ao templo do Senhor, zelo às coisas que é de Deus, ele tomou essa atitude. Por isso que, repito, nós não podemos comparar o que Jesus fez com a nossa ira no dia a dia.
Se a tua ira é motivada pelo zelo à igreja, dentro do contexto bíblico, dentro do que a Bíblia nos ensina, ótimo. Mas fora isso, você não pode comparar a sua ira com a ira de Cristo. Porque muitos ainda acham que essa ira de Jesus foi pecaminosa, mas não houve pecado algum. O zelo de Cristo pela sua igreja, ele se faz presente em todo momento na palavra de Deus. Cristo zela pela tua igreja. E nós, como líderes da igreja, devemos zelar também, não só como líder, mas como membros da igreja. Nós devemos zelar pela palavra de Deus, zelar por aquilo que as Santas Escrituras nos ensinam. O comércio da fé, a palavra aqui é desacraliza o sagrado. O que é desacralizar? Ele profana a religião, ele faz com que o que é sagrado deixe de ser sagrado. E é colocado daí as intenções do coração do homem para proveito próprio. E é isso que nós devemos de ter cuidado dentro da igreja. Jesus disse sim aos comerciantes e aos cambistas, em João capítulo 2, versos 16. Disse assim aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de comércio. Meus irmãos, a natureza da igreja, o que a Bíblia nos ensina a respeito do porquê existe a igreja do Senhor, de porquê existe o templo do Senhor, a natureza da igreja é espiritual, ela não é comercial. Ela pode se tornar até sair de uma pessoa física para uma pessoa comercial, porque é a lei, mas ela não pode de forma alguma, mesmo se transformando num CNPJ, ela não pode de forma alguma comercializar a fé das pessoas. Ela não pode de forma alguma tentar fazer uma barganha, uma troca espiritual, uma troca por bênção espiritual, uma troca por bênção material, de forma alguma dentro da igreja. A natureza da igreja, a igreja existe de forma espiritual, existe para que haja a salvação das pessoas, a proclamação das boas novas, a proclamação do evangelho do nosso Senhor. A natureza da igreja, então, ela não pode ser de forma alguma um espaço que não seja a serviço de Deus, que não seja a serviço da pregação espiritual do Senhor. Em Mateus, capítulo 10, verso de número 8, a palavra diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Cobrança de valores dentro da casa de Deus para que você possa ter cura, para que você possa ter bênção, tudo isso vai contra a palavra de Deus. Expulsão de demônios, cobrança por esse serviço, pessoas especializadas em expulsão de demônio e que cobram, mesmo que não declaradamente, né? Eu cobro tanto para fazer expulsão, mas que de outra forma é feita a cobrança, está errado, está contra a palavra de Deus. De graça recebestes, de graças dai. Essas práticas comerciais que foram estabelecidas pelas pessoas religiosas no templo, constituem uma profanação ao sagrado, profanação ao que Deus colocou para cada um de nós. Jesus, ele zela pela natureza da sua igreja. João capítulo 2, verso 17, vem dizer assim: lembraram os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Ao contemplarem a atitude de Jesus, quando os discípulos viram a atitude de Jesus, nesse momento, eles se lembraram do Salmo de número 69, verso de número 9, que diz assim:
Pois o zelo da tua casa me devorou, e me afrontas dos que te afrontam, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Jesus, os discípulos entenderam, Jesus zelando pela pureza e pela santidade da sua igreja. Verso de número 18, perguntaram-lhe, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazer estas coisas? Jesus respondeu, destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias os levantarás? Eles não entenderam nada do que Jesus estava falando. Esses líderes não entenderam nada do que Jesus estava falando. Jesus estava falando dele mesmo. Jesus estava falando da sua morte. Jesus estava falando da sua ressurreição. Jesus estava falando do santuário que se rompeu, e o livre acesso dos crentes através de Cristo Jesus, sem a necessidade alguma de sacrifício de animais, de sacrifícios humanos que sejam. Jesus estava falando dele. Ele, a porta de entrada, a porta de acesso a Deus. Em Efésios 5:27 diz assim, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, santa e irrepreensível. Mais um texto, em Mateus 7:22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos vós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Vejam que as pessoas, elas colocam hoje muita coisa comercial, muita troca, para que você seja levado ao reino de Deus, para que você seja levado à salvação. Colocam obras que você tem que fazer, para que você obtenha a salvação. Colocam pessoas que você tem que seguir, para que você tenha a salvação. Mas em forma alguma a palavra nos orienta dessa forma. Dessa forma de comércio, de compra, para que você tenha a salvação. A palavra nos coloca que Cristo veio para apresentar uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga, diante do Senhor, uma igreja irrepreensível. E para que nós possamos nos tornar uma igreja sem mácula, uma igreja irrepreensível, nós temos que ter o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus. Aquilo que Deus realmente tem na sua palavra, colocada de forma clara, de forma objetiva, sem subterfúgios, sem o ego do homem, para que ele tenha que ele seja beneficiado. A comercialização da fé leva a um benefício próprio, e a palavra de Deus nos garante que nós temos a palavra dele de graça, e que nós devemos também colocar de graça para as outras pessoas. Profetizar, expelir demônios, fazer milagres, como nós vimos aí, eles podem ser feitos em nome de Jesus, mas muitas vezes não ter autoridade do Senhor Jesus para isso. Por isso que vem esse texto que nós lemos, Senhor, que Jesus na volta, essas pessoas estarão colocando diante dele, em seu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos maravilhas. Poderia, né, está escrito aqui também, né? Em teu nome ganhamos dinheiro, em teu nome comercializamos a fé, em teu nome ajudamos muitas pessoas a ficarem ricas, prósperas. Não que Deus não possa fazer isso, Ele é o dono do ouro e da prata e Ele distribui a quem Ele quer, da forma como Ele quer, tudo vem dEle. Pessoas que têm muito dinheiro vêm do Senhor, os que têm pouco também vêm do Senhor, é dEle o ouro e a prata. Mas aqueles que comercializam a fé, aqueles que ensinam de forma errada a palavra de Deus, Cristo vai responder a eles, que nunca conheceu. E ainda pede para que se afastem, né? Aqueles que praticam tal iniquidade. Meus irmãos, há muita gente ganhando dinheiro no nome de Jesus, mas nem por isso estão fazendo
a vontade de Deus. E Cristo lhes dirá, conforme está em Mateus 7, 23, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por isso, meus irmãos, que os perversos, por isso que aqueles que comercializam a fé, não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Isso está lá em Salmo, no capítulo de número 1, no verso de número 5. Nós vamos entrar agora aqui no porquê a verdadeira religião jamais poderá ser comercializada pelo homem. Até aqui, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma consideração, alguma pergunta, alguma contribuição? Fiquem à vontade, enquanto eu tomo uma aguinha. Sim, isso mesmo. Obrigado, presbítero Paulo. A sua reflexão foi bem profunda, né? Se nós podemos, assim, entender a sua reflexão, a comercialização da fé, meus irmãos, ela não é condicionada no momento, assim, de um estalo de dedo, como disse o presbítero. Ela é construída, ela é colocada de uma forma, ela é criada, as armadilhas, de uma forma até demoníaca, digamos assim, para que você caia nessa teia, nesse emaranhado. E o que eu achei importante, muito importante que você disse, é que essas pessoas, elas comercializam essa fé porque elas se julgam detentoras dessa graça. Elas se julgam que elas têm esse poder de colocar em você, o poder de Deus está nela, então elas podem transferir, elas podem colocar aquilo que Deus tem para você, em você, para a tua salvação, para a tua prosperidade, para a tua evolução que seja. E eles não são detentores da graça. A graça, sois salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem
de vós, não vem de ninguém, isso é dom do Senhor. E outra coisa que eu achei muito importante, que eu estou falando no microfone para que as pessoas também da internet possam estar acompanhando. Tem que ter mesmo uma distinção entre comercialização da fé nesse contexto que nós estamos falando, e a comercialização, muitas vezes, de materiais que nós precisamos para a edificação de nós como espiritual, né? Compra de livros ou de outros materiais. Essa comercialização, esse comércio é importante para que nós possamos estar cada vez mais no aprendizado da palavra, no conhecimento da palavra de Deus. É muito importante isso. Então nós temos que ter essa distinção de você comercializar algo que você tem e você comercializar algo que você não tem. Quando você comercializa os livros ou outras coisas, materiais evangélicos, é para nossa edificação. É para nossa edificação. Agora, você comercializar para salvação, para obtenção de ganhos próprios, de satisfação do ego, isso está errado. Essa comercialização é que está errado. E é isso que o texto nos revela aqui pela ira de Cristo. Cristo zelando pela sua igreja, ele se colocou de uma forma irado, de uma forma que alguns julgam até radical, mas para a proteção da igreja de Deus, para a proteção da igreja dele mesmo. Como eu já falei, com a vinda de Cristo, com a vinda de Jesus, todo esse aparato que nós citamos aqui, de sacrifício de animais, tudo isso deixou de existir. Isso se tornou obsoleto. É o que diz no verso 19, destruir esse santuário. Não precisa mais com a vida de Cristo, né, o sacrifício dos animais. Nenhum sacrifício de animal pode justificar o homem perante Deus. Assim como essas pessoas que comercializam a fé, elas não são detentoras da graça. Elas não conseguem, elas não podem, pelas atitudes dela, prometer que cada um que as pessoas serão justificadas diante de Deus. Não é possível adquirir por meio do dinheiro, meus irmãos, qualquer bênção espiritual. Nós temos, já falamos a respeito do mágico Simão tentando comprar a bênção espiritual, né? E a resposta foi que ele ficasse com a mágica dele para a perdição dele mesmo, né? Em Atos 8:20 vem dizer assim, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Achou que o dom de Deus se alcançava por dinheiro. E a comercialização dessa fé é exatamente isso. Acham que são detentores do poder de Deus e comercializam por dinheiro. Essas igrejas estão comercializando então as bênçãos espirituais, estão enganando os fiéis e é impossível você subornar a Deus com isso. Não há como Deus derramar poder em cima de atitudes como essa. E eu encerro, meus irmãos, esse estudo lendo o texto de Apocalipse, se você puder abrir comigo, Apocalipse capítulo 22, verso de número 17. Apocalipse 22, verso de número 17, diz assim a palavra: o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Os falsos profetas estão aí, operando esses grandes sinais e prodígios, estão operando em nome do Senhor Jesus, mas sem o poder de Deus, estão enganando a muitos, e nós temos que ter a consciência pela palavra do Senhor, que eles tentarão enganar até os próprios escolhidos. Se nós não nos atentarmos, se nós não ficarmos, na linguagem de hoje, espertos, muitos dos escolhidos poderão ser tentados e ser enganados por isso. Porque nós vemos essas pessoas vendendo, comercializando
e aparentemente muitas pessoas felizes e conseguindo aquilo que essas pessoas prometeram. Nesse momento nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. A comercialização da fé está aí, mas que Deus nos livre, que Deus nos proteja desses falsos ensinamentos, desses falsos profetas, desses lobos devoradores, desses enganadores, profanadores do Evangelho do nosso Senhor Jesus. Vamos estar orando e encerrando esse momento. Curve a tua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos pelo momento que o Senhor nos proporcionou aqui de aprendizado da Tua Palavra, ó Deus, com temor, com tremor, que nós nos colocamos diante de Ti para ensinar aquilo que o Senhor colocou na nossa mente, no nosso coração, através do Teu Santo Espírito, ó Deus. Que possamos estar, ó Deus, protegidos, que possamos estar, ó Deus, desviados desse caminho do mal, que o Senhor nos oriente, que o Senhor, ó Deus, coloque no nosso coração o desejo de cada vez mais aprender do Senhor, de cada vez mais servir ao Senhor, de cada vez mais, ó Deus, caminhar em santidade diante do Senhor, ó Deus. Nós cremos que o Senhor é soberano, o Senhor está no controle de tudo, e o Senhor está no controle desse comércio também, ó Deus. Que o Senhor esteja abrindo os olhos, ó Pai, dessas pessoas que caem nessas ciladas, ó Deus. Que o Senhor esteja abrindo o entendimento dessas pessoas, que o Senhor coloque os teus servos fiéis, ó Deus, para abrir os olhos dessas pessoas. Ó Deus, que o Senhor esteja nos enviando muitas vezes, para que possamos pregar o teu evangelho e abrir os olhos, ó Pai, espirituais dessas pessoas que estão sendo enganadas, que estão sendo roubadas e que estão achando, ó Deus, que as pessoas, que as autoridades têm o poder do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa vida. Nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, ó Deus. E que possamos, cada um de nós, estarmos indo para os nossos lares, ó Deus, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, e estarmos aqui no culto da noite, ó Deus, para louvar e engrandecer o teu santo e poderoso nome. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos nesse momento, e oramos juntos, Deus, a oração que o Senhor mesmo nos ensinou, quando Cristo esteve no nosso meio dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.